Nós vamos, irmãos, abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses. Está dando certo? Tá. Está aparecendo na TV lá também, tá? Tá. Ah, beleza. 1 Tessalonicenses, irmãos, capítulo 5. Versículos 12 e 13. Nós fizemos a leitura de Hebreus, uma carta universal. Agora, 1 Tessalonicenses, uma carta a uma igreja. Hebreus, uma carta geral, não sabemos exatamente quem foi o autor dessa carta. Tessalonicenses, uma carta específica, com um destino específico, para lidar com uma situação específica, escrita pelo apóstolo Paulo. E percebemos o mesmo ensino, o ensino que leva em conta a dinâmica líderes e liderados. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13, vamos fazer juntos a leitura destes dois versículos. Leiamos. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Amém. A palavra de Deus nos mostra que a paz, que deve ser um ambiente no meio do seu povo, que deve ser o ambiente que reina no seu rebanho, está ligada também à dinâmica correta de liderança, liderados. Aqueles que lideram devem fazê-lo corretamente, os liderados devem tê-los em consideração por causa do trabalho que realizam, e assim a paz vai sendo manifestada dentro do povo de Deus. Ô Rogério, acho que deu. Estava no final. Pode, aí, chegou. Irmãos, nós vamos então hoje estudar orientações para a Assembleia, e nós vamos ver orientações constitucionais. Deixa eu só ajustar aqui. Ok. Na semana passada, nós vimos a respeito da base bíblica para a liderança masculina. Estudamos desde Gênesis. É claro que um estudo rápido, né? Nós não entramos em todos os detalhes, não exploramos todos os textos, mas estudamos desde Gênesis, passando pelo Antigo Testamento, a teologia bíblica do Antigo Testamento, superficialmente. Depois entramos no Novo Testamento e vimos que naturalmente o Novo Testamento seguiu o mesmo caminho. Diáconos, presbíteros, líderes ordenados, sempre homens.
mostramos que houve oportunidade de mulheres terem sido escolhidas, conforme lá na primeira reunião da igreja em Atos 1, quando o texto bíblico narra que todos estavam reunidos, os homens, as mulheres, inclusive Maria estava presente lá, a mãe do Senhor Jesus Cristo, e ali eles precisavam escolher um substituto para Judas, que havia se transviado para o que havia sido chamado. E o texto nos diz que dos homens que entre nós andaram, é necessário que um deles ocupe o lugar. E ali então, Matias foi escolhido para compor os 12, o grupo dos 12. Adiante, quando houve a necessidade da instituição dos diáconos em Atos 6, o texto bíblico diz que era necessário que fossem escolhidos 7 homens. Depois o texto vai nos dizer que o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, desde sua primeira viagem missionária, quando ele passou ali pela região da Psídia, quando ele passou por aquelas regiões que nós estudamos no livro de Atos, né, as cidades de Listra, Icônio, Derbe, ele elegia presbíteros nas igrejas, e esses presbíteros eram homens. A Bíblia deixa isto claro, seguindo a instrução do Antigo Testamento, conforme vimos desde o livro de Gênesis. Isto tem a ver com o quê? Qual que é a base? Vontade de Deus. Vontade de Deus. Deus estabeleceu assim, estruturou o homem para esta posição, para esta funcionalidade. E o homem, então, foi estabelecido pelo Senhor. Irmãos, existe um segundo texto que eu gostaria também que nós considerássemos rapidamente. Está em 1 Pedro. Mas finalizando essa parte inicial, eu só quero dizer que na semana passada, então, nós vimos sobre a base bíblica para a liderança masculina e hoje nós veremos sobre orientações constitucionais. E nós vamos ler um pouco, né? Artigos da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu peço paciência aos irmãos, mas procurarei ser breve naquilo que compartilharei com a igreja. Mas é importante, quase nunca fazemos isso, para que os irmãos entendam o que está por trás daquilo que nós somos como instituição. Nós somos um organismo vivo, o corpo de Cristo, mas somos uma organização também. Uma igreja que tem seus documentos, que tem as suas regras, que tem as suas necessidades, como alguém que possui CNPJ, pessoa jurídica, e precisamos seguir estas instruções. 1 Pedro, capítulo 5, aqui são instruções para os líderes, especificamente para presbíteros, versículos 1 a 4, eu faço rapidamente a leitura. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Vamos ler juntos essa parte que segue? Não por constrangimento, mas espontaneamente. Vejam esses contrastes, irmãos. Pedro agora, que era apóstolo, servo de Deus, cheio do Espírito Santo, que foi tão usado no início da igreja, conforme podemos ver em Atos, ele diz, olha, eu sou presbítero como vós. Ele se coloca como um presbítero. E ele diz, pastoreai a igreja de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não tenha o ministério como um objetivo, como uma forma de enriquecimento, uma forma
de alcançar patrimônio, não por sorte da ganância. Não, o ministério não é para isso, mas de boa vontade. Nem como dos que vos foram confiados. Ministério também não é para que alguém tenha um grupo no qual vai mandar. Não. Como nós sempre dizemos, ministério é serviço. Não como dominadores dos que vos foram confiados. Não é assim. Não foi assim que Cristo instituiu. Antes, tornando-vos modelos do rebanho. Aqueles que devem ser ilustração viva do Evangelho. A igreja deve olhar para os líderes e ver neles aquilo que eles têm pregado, aquilo que eles têm ensinado. A vida dos líderes deve ser uma ilustração, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. A recompensa esperada pelos líderes é a recompensa que virá do Supremo Pastor, a recompensa que virá de Deus. Está disparando, Rogério? Tá, ok. Por favor, então pode passar. Pode dar mais um clique aí. Irmãos, nós temos aí motivações para a nossa assembleia. Por que nós vamos fazer uma assembleia agora, no dia 26/11? Há mandatos que estão vencendo, e eles vencerão em 5 de março do ano que vem. E daqui a pouco nós vamos responder por que é que nós estamos fazendo a assembleia agora, então, se os mandatos vencerão só em 5 de março. Nós vamos explicar para os irmãos. Mas mandatos que estão vencendo. Mandato do presbítero Adalmo, ele já é presbítero emérito, porém a emerência, este título é um título de honraria. É o reconhecimento da igreja de que o presbítero que serviu por 25 anos com integridade, com zelo à igreja, ele merece uma honra. E ele foi honrado pela igreja, recebeu este título de presbítero emérito, mas o mandato dele está vencendo e ele estará sendo mais uma vez alguém, juntamente com os outros irmãos, passível de receber voto para continuar como presbítero. Então, o mandato do presbítero Adalmo está vencendo e do presbítero William Torres. O presbítero William Torres está em processo de preparação para o pastorado. Ele já fez o seminário, porém ele ainda está em processo. E nós não sabemos ainda quanto tempo esse processo demandará. Então, o mandato dele está vencendo, ele também poderá ser votado juntamente com o presbítero Adalmo e juntamente com os demais homens da igreja que se enquadrarão dentro daquilo que nós estaremos apresentando para os irmãos. Nós tivemos a mudança de 2 presbíteros. Presbítero Adalmo, presbítero Gustavo mudou, conforme é de conhecimento de todos, e o presbítero Alexandre também mudou. Não sei se todos já tomaram conhecimento, nós avisamos aqui, não me lembro. Nós falamos na terça-feira, mas o presbítero Alexandre está residindo em Amarantina, na cidade de Ouro Preto. Então, por isso ele está ausente dos trabalhos. Então, nós tivemos esse desfalque, nós elegeremos 2 presbíteros. Porque nós vamos... 3 presbíteros, irmãos? 3 presbíteros. Elegeremos 3 presbíteros. Por que nós vamos eleger apenas 3 se nós estamos com 2 mandatos vencendo e 2 pessoas mudaram, Vamos pensar com 4 baixas. É porque quando nós elegemos o presbítero Reginaldo, nós já estávamos pensando na mudança do presbítero Gustavo.
Então, o presbítero Reginaldo entrou para compor o número de presbíteros do conselho. E nós estávamos pensando em permanecer com 5 presbíteros. Aí o presbítero Gustavo mudou, ok. Como o presbítero Alexandre mudou, então nós vamos eleger um a mais para que mantenhamos o número de 5 presbíteros. E estamos com o mandato vencendo de 3 diáconos. O diácono Antônio Santos, Toninho, Eduardo e Rui. E nós pretendemos eleger alguns diáconos também. Eu vou pedir para que o Daniel passe, por favor. Ok, é isso aí. Irmãos, o artigo 54 da Constituição da Igreja. Alguém leia, por favor. Então, 3 meses antes de terminar o mandato. A eleição precisa ser feita constitucionalmente falando com antecedência de 3 meses. Nós, então, marcamos para 26 de novembro, 26 de dezembro, de janeiro e de fevereiro. Então, está dando quase aí no dia 5 de março, né? Nós não entramos no mês de dezembro porque sabemos que no mês de dezembro há muita evasão. Então, férias das crianças, aí os pais viajam, né? Nós preferimos fazer 1 ou 2 semanas antes para que desse certo. 3 meses de antecedência. Os que forem eleitos na Assembleia do dia 26, deverão assumir em março do ano que vem. E aqueles que porventura não forem reeleitos, servirão até março do ano que vem. A partir de então, a partir de quando, se não forem reeleitos, deixarão de ser oficiais instalados, continuarão oficiais ordenados, mas não em serviço, estarão em disponibilidade. Tá bom, gente? Então, este é o motivo de estarmos fazendo a eleição com antecedência. Pode passar, por favor? Eu peço a alguém que leia também, por favor, mais este parágrafo da Constituição da Igreja, o parágrafo 111. Ok, obrigado. Irmãos, então, com 30 dias de antecedência, nós devemos fazer a preparação da igreja. Pelo menos 30 dias, é o que nós estamos fazendo, né? Seguindo os trâmites constitucionais, seguindo as instruções da Constituição que nos rege. Pode prosseguir, por favor, Daniel. Artigo 110 da Constituição da Igreja. Alguém leia, por favor. Eleger pastor efetivo. Perdão, 110. Cabe à Assembleia da Igreja local, quando o respectivo conselho julgar oportuno, eleger pastor efetivo, presbítero e diáconos. Obrigado. Então, irmãos, nós estamos mostrando os motivadores da Assembleia. É oportuno e necessário, não apenas oportuno, necessário também, né? Estamos aproveitando a oportunidade para aumentar ou abrir uma vaga para, na verdade, suprir uma carência, né, por causa de mudança. Então, para a questão de presbíteros e para diáconos. Então, é oportuno e necessário. O Conselho reunido convocou a Assembleia para a eleição de presbíteros e diáconos. Os irmãos podem perceber também que a Assembleia tem o poder de eleger pastores. Quando o Conselho entender necessário, a Assembleia pode votar para eleger os pastores da igreja. Pode passar, por favor. Alguém, por favor, levante a mão para ler para a gente e o diácono vai passar o microfone. Presbítero Adalmo.
Foi lido 111. Está aqui no... Mas está diferente, espera. Cabe... O Conselho convocará a Assembleia da Igreja e determinará o número de oficiais que deverão ser eleitos, podendo sugerir como dos que lhe pareçam aptos para os cargos, e baixará instruções para o bom andamento do pleno, do pleito, com ordem e decência. Ok. Então, irmãos, a Assembleia foi convocada, o número foi definido, nós vamos ressaltar novamente o número, né, de presbíteros, vamos apresentar o número dos diáconos. Então, o conselho pode sugerir nomes dos que lhes pareçam aptos para o cargo, nós vamos observar isso. Como que o conselho instruirá? Pelo menos vamos passar o nome dos homens da igreja que podem ser votados, os homens que estão dentro daquilo que se exige, né, para que sejam oficiais da igreja, mas as instruções serão passadas, né, como nós estamos fazendo, e nos próximos domingos também, para que o pleito aconteça com ordem e com decência. Ok, irmãos? E nós vamos prosseguir as leituras, tá bom? Se porventura, em meio às leituras, às instruções, surgir alguma dúvida, surgir alguma necessidade, por favor, se manifestem, peçam a palavra para que a gente possa esclarecer, ok? Mais alguém, por favor, se manifeste para a leitura. Nós vamos ler mais um parágrafo, mais um artigo da Constituição. Pode passar, por favor, Daniel. Ok, só espere um pouquinho. Irmã Aparecida, daqui a pouco eu vou pedir a senhora para ler. Eu só vou ressaltar aqui a respeito da quantidade de oficiais que serão eleitos, né? Nós já temos colocado no boletim, mas nós vamos eleger, o objetivo da Assembleia, eleger 3 presbíteros, como já foi falado, e vamos eleger 5 diáconos. 3 presbíteros e 5 diáconos. Temos o mandato de 3 diáconos vencendo, e nós vamos aproveitar, achamos oportuno aproveitar a oportunidade para aumentar o número de diáconos. Nós estamos com esta necessidade de termos mais diáconos para o bom funcionamento da junta diaconal. A ideia é que seja feito dessa forma. Presbíteros nós já falamos, né, explicamos a necessidade, e diáconos, porque as necessidades são muitas. Alguns diáconos, por exemplo, como o diácono Rogério, né, que serve com muito zelo, com muita dedicação, ele fica mais específico, mais assim, serve mais especificamente no som, na questão da música, nos ajuda muito nesse sentido. Outros diáconos ajudam em outras áreas. Então, nós entendemos ser necessidade aumentar o número dos diáconos. Ok, irmãos? Vamos prosseguindo então. Por favor, Daniel. Sim, então agora o artigo que segue, artigo de número 50. O presbítero regente é o representante imediato do povo, por este eleito e ordenado pelo conselho, para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertencer, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso eleito ou designado. Obrigado. Então aqui, irmãos, é do conhecimento de todos, mas nós estamos frisando que o presbítero regente, e por que está esse nome aqui, presbítero regente? É porque o pastor da igreja, ou os pastores da igreja, são considerados presbíteros docentes. Qual que é a diferença? Presbítero docente para presbítero regente. O pastor tem o encargo sobre si, é claro que compartilhado com o conselho também,
e com os membros da igreja, através da supervisão do pastor, mas o pastor tem o encargo do ensino, o encargo de explicar, doutrinar a igreja com base nas Escrituras. E os presbíteros, que são eleitos em assembleia, membros da igreja, são considerados regentes porque eles têm, de forma mais específica, embora auxiliem no ensino, eles têm o encargo do governo e da disciplina, o encargo da administração. As decisões que são tomadas na igreja presbiteriana não são tomadas de acordo com aquilo que o pastor acha que deve acontecer, simplesmente. O pastor teve uma ideia, então agora nós vamos conduzir a igreja desta forma. Não é assim que funciona. A igreja se reúne, o conselho se reúne, pastores ou presbíteros docentes e presbíteros regentes, e ali o planejamento da igreja é feito, as decisões administrativas são tomadas, o orçamento da igreja é construído, orçamento financeiro, os recursos da igreja são investidos, são aplicados, os recursos que ficam sob a responsabilidade do tesoureiro, não é responsabilidade do pastor ou dos pastores da igreja. O tesoureiro, um presbítero, ele se responsabiliza pelos recursos e serve a igreja administrando os recursos, prestando relatório ao conselho e à comissão de exame de contas da tesouraria. Então, irmãos, é um sistema que funciona, graças a Deus, e tem sido provado no decurso de tanto tempo, e acima de tudo, bíblico, para que a igreja possa funcionar com lisura, possa funcionar com transparência, e os presbíteros regentes, eles administram a igreja. Eles, juntamente com os pastores, administram a igreja, governam a igreja, acompanham os membros. Quando o texto fala de disciplina, é de acompanhar os membros, é de conversar com os membros, é de admoestar em amor os membros, sempre que necessário, conforme nós lemos no livro de Tessalonicenses, conforme nós lemos no livro de Hebreus. Os presbíteros, eles têm essa responsabilidade, e juntamente com o pastor, os presbíteros ensinam a igreja debaixo da instrução dos presbíteros docentes, dos pastores. Alguma pergunta, irmãos, com relação à questão da função, do ofício do presbítero regente e do presbítero docente também, ou dos presbíteros? Vamos prosseguir então, pode prosseguir, Daniel. Aqui, irmãos, mais alguma especificação para ir ficando mais claro sobre o trabalho do presbítero, conforme o ensino bíblico, né, e conforme a constituição da igreja. Alguém pode ler, por favor, se manifestar? Aí o microfone será passado. Está difícil para os irmãos enxergarem? Oi? Esse aqui eu acho que não tem, não. Compete ao presbítero. Letra A. Levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Letra B. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Letra C. Instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. E letra D. Orar com os crentes e por eles. Pode passar, Daniel, por favor. E Léo pode continuar. Tudo em família. Letra E. Informar o pastor dos casos de doenças e aflições. Letra F. Distribuir os elementos da Santa Ceia. Letra G. Tomar parte na ordenação de ministros e oficiais. Letra H. Representar o conselho no presbitério
este no Sínodo e no Supremo Concílio. Então, são funções que os presbíteros desempenham. Tá bom, irmãos? Percebam que são funções, a sua maioria, que tem a ver com acompanhar o rebanho. Orar com o rebanho, orar pelo rebanho, orientar, informar pastor de casos de doenças e aflições. Isso aqui considerando a questão, de repente o pastor não tomou conhecimento, e principalmente no passado, quando a Constituição foi feita, né, e foi promulgada, onde um pastor servia diversas igrejas, às vezes mais de uma dezena de igrejas, e de repente o pastor ficava o mês inteiro rodando grandes regiões geográficas, e quando chegava, eram os presbíteros ali nas igrejas que informavam o pastor a respeito do que é que estava acontecendo. Mas o presbítero, ele tem todas essas funções. E interessante, irmãos, essa letra H, quando fala de representar o conselho no presbitério, no sínodo, no Supremo Concílio, em todos os concílios da igreja, começando pelo menor, que é o conselho da igreja local, depois o presbitério, que é regional, o sínodo, que é uma abrangência regional maior, e o Supremo Concílio, que engloba todas as igrejas presbiterianas no nosso país. Os presbíteros, eles têm o mesmo voto que os pastores têm, os presbíteros regentes. Vamos pensar aqui na igreja local. No momento, nós somos 6 presbíteros e 2 pastores, ou 6 presbíteros regentes e 2 presbíteros docentes. E quando nós temos que tomar uma decisão por voto, cada voto vale o mesmo tanto, né? Então a decisão é tomada, e a gente percebe que na igreja local, os presbíteros, eles têm essa autoridade, eles têm esse poder de tomar decisões, e aquilo que os presbíteros decidem, geralmente é o rumo que a igreja caminha. É claro que o pastor ou os pastores apresentam os planos, mas não são quaisquer planos ou quaisquer ideias que são aprovadas. Se o pastor chega com uma ideia estranha, com uma ideia que destoa da palavra, os presbíteros, homens de Deus, devem manifestar a sua vontade ali através do posicionamento no conselho. Então, o valor do presbítero, né, a autoridade que o presbítero tem. Em algumas situações específicas, irmãos, quando o pastor está tomando algumas atitudes inadequadas, algumas atitudes indevidas, o conselho intervém, o conselho manifesta. Pastores deixam de ser pastores de igrejas locais, porque já não estão andando com fidelidade, porque os presbíteros estão ali e estão zelando pelo cuidado da igreja. Os irmãos percebem o valor do presbiterato? Né? Como que é importante o ofício do presbítero na igreja? E precisamos, então, zelar e levar a sério o momento quando nós estaremos escolhendo os presbíteros que liderarão a igreja do Senhor Jesus Cristo entre nós. Só um momentinho, presbítero Adalmo, o Rogério vai passar o microfone. Eu gostaria de ver aqui em Atos capítulo 20, né, a importância da liderança dos presbíteros, quando Paulo reúne os presbíteros de Éfeso, né, e conversa com eles, né. Verso 28 em diante. Atos 20, versículo 28. Se os irmãos quiserem acompanhar. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou presbíteros, né? Para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida,
entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ok. Então fala da importância do trabalho dos presbíteros, né? E é interessante que o texto diz que de fora e de dentro, os presbíteros devem ter cuidado para evitar que algo ruim, que tire a igreja do ensino correto, influencie a igreja, tanto de dentro da igreja, quanto de fora da igreja. Amém. Vamos prosseguir, por favor, Daniel, pode passar. Ali bem pequenininho, irmãos, artigo 52, o presbítero tem nos concílios autoridade igual à dos ministros, né? Ou dos presbíteros docentes. Isso nós já falamos. Pode passar, por favor. Aqui sobre o ofício diaconal, né? Agora nós estamos falando sobre o diácono. O que é que o diácono faz? Alguém pode ler, por favor? Pastor Vitor. Antes da leitura, eu só queria que os irmãos percebessem o seguinte: nem todos têm de Deus a condição de ser presbíteros, e nem todos têm da parte de Deus a condição de serem diáconos, correto, gente? É função que Deus dá a homens, é dom, é chamado. Então alguns são chamados para serem presbíteros, outros são chamados para serem diáconos, outros por hora não são chamados. Então a gente precisa de, como igreja, saber, pedir a Deus sabedoria para que a gente olhe e identifique nos homens da igreja, nos elegíveis, né, naqueles que são membros da igreja e que podem ser votados, qualificações que nos mostrem que eles se enquadram nessas funções, eles já têm exercitado essas funções, exercido essas funções, sem que sejam eleitos, ordenados e instalados. Então a igreja vai reconhecer, olha, esses homens já têm feito isso, esses homens já têm manifestado que têm esta vocação. Os irmãos compreendem isso? Nós não votamos em alguém para que alguém se torne, nós votamos em alguém que já tem manifestado vocação, e nós vamos reconhecer a vocação, correto, gente? E cada um tem uma função, cada um tem uma vocação. Aqui não quer dizer também, como nós falamos na semana passada, que existe valores diferentes. Nós vimos que o homem e mulher, judeu e gentio, são iguais diante de Deus, dentro da nova aliança. São iguais. Presbíteros e diáconos são iguais diante de Deus também, só que têm funções diferentes. Existia no passado, talvez alguém que é antigo da igreja presbiteriana vai se lembrar disso. Existia há algum tempo a seguinte ideia, né, no passado: vamos votar em fulano de tal para diácono nessa eleição, aí na outra eleição a gente promove ele para presbítero. Vocês já ouviram uma coisa nesse sentido? Existia assim essa ideia de que diácono é inferior ao presbítero. Não existe isso. Um bom diácono é um bom diácono, um bom presbítero é um bom presbítero. Agora, um bom presbítero pode ser um diácono ruim, e um bom diácono pode ser um presbítero muito ruim. É questão de chamado, tá bom, gente? Então vamos ver aqui aptidões para o diaconato, né, manifestadas nas suas funções. Artigo 53. O diácono é o oficial eleito pela igreja e ordenado pelo conselho para, sob a supervisão deste, dedicar-se especialmente
à arrecadação de ofertas para fins piedosos, ao cuidado dos pobres, doentes e inválidos, à manutenção da ordem e reverência nos lugares reservados ao serviço divino e exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, irmãos, a questão dos diáconos tem a ver com ordem, com assistência, com ajuda, com apoio. Os diáconos, eles têm uma função muito importante, e é uma função de grande valor dentro da própria igreja, a sensibilidade de ter olhos que vão enxergar necessidades, observar situações, porque nem sempre a pessoa em necessidade vai se manifestar. Correto, gente? Nem sempre a pessoa em necessidade vai dizer, vai chegar e se apresentar, olha, eu estou em necessidade. Mas o diácono é aquele que tem olhos que perscrutam e que percebem, olha, eu estou percebendo que fulano de tal não está bem. E o diácono, ele tem sensibilidade, é pessoa discreta. E ele se aproxima, ele procura ajudar, tanto dentro quanto fora da igreja, de modo que o diaconato pode ser um serviço de evangelização também. Quando o diácono interage na sociedade, ele é um braço da igreja para abençoar a sociedade, para abençoar necessidades fora da igreja também. O diácono ou o diaconato tem um recurso que é votado pelo conselho da igreja, e mensalmente a junta diaconal recebe um valor, e esse valor é para ser administrado pela junta diaconal, e depois esse valor também, os diáconos prestam conta ao conselho a respeito do investimento deste valor, e os diáconos podem apresentar projetos para o conselho, projetos para a igreja. Olha, nós queremos agir assim, precisamos de mais recursos. Podem e devem agir, devem atuar. É um trabalho sério, é um trabalho de grande necessidade. A ordem do culto, aquela visão de ver o que precisa, ver o que é necessário, é algo que deve estar presente no diácono. Alguém que se dispõe, alguém que se apresenta, alguém que seja presente. Irmãos, isso é muito importante. O diácono tem que ser alguém que está ali, alguém que está à disposição, alguém que a igreja veja e possa recorrer a ele. Então, é necessário que o diácono seja, nós vamos ver no artigo seguinte aqui, que o diácono, o presbítero também, mas sejam pessoas presentes, assíduas, pessoas que, se você quiser encontrar a pessoa, olha, eu vou à igreja que eu vou encontrar o presbítero, eu vou encontrar o diácono. Eu preciso encontrar com eles na igreja, lugar que eu vou encontrá-los. Precisa ser assíduo à igreja, presente à igreja. Oficial, entre aspas, fantasma, não é oficial que cumpre o seu papel. Correto, gente? É importante que a gente tenha isso em mente. Os oficiais, eles devem ser assíduos, presentes na obra. Sim. É a Assembleia que indica. Ela indica ou é apresentado, são apresentados candidatos e a gente vota, a Assembleia vota. Ok, boa pergunta, irmã Aparecida. É o seguinte, o conselho ainda vai passar alguns detalhes, mais adiante, mas pode ser da seguinte forma: nós podemos, no dia da Assembleia, ou previamente à Assembleia, apresentar o nome dos elegíveis. Essas pessoas, esses homens, eles podem ser votados. É claro que vocês vão usar como filtro tudo que nós estamos falando aqui. O que foi falado semana passada, o que está sendo falado hoje, o que vai ser falado semana que vem, na outra semana. Então, vocês usarão como filtro. A Assembleia, no dia da Assembleia, o conselho pode ou não indicar nomes.
nós abrimos oportunidade também para que irmãos possam se candidatar. De repente, não é vergonha nenhuma, tá bom, irmãos? Um irmão se manifestar, dizer, olha, eu tenho sentido que Deus está me chamando. Tudo bem, a igreja vai reconhecer ou não o chamado. E a própria assembleia pode indicar nomes. Aí nós vamos ver direitinho como que vamos agir mais especificamente nessa assembleia. Mas tem todas essas modalidades. Tá bom? Mais alguma pergunta? Esclareceu? Ok, então vamos prosseguir. Então, irmãos, os critérios que nós estamos apresentando para a igreja, né, para a votação. Os constitucionais estão sendo passados hoje, nós estamos mostrando o que a Constituição diz e vamos apresentar adiante, né, pontos constitucionais, locais, o que a igreja de Ouro Branco pede, o que é algo local, que o conselho estabeleceu para que homens sejam votados, e bíblicos, que é o que será visto nas próximas semanas. Na próxima semana estudaremos sobre o presbiterato à luz da Bíblia, e na outra semana sobre o diaconato à luz da Bíblia. Vamos considerar esses critérios. Estamos adiantando algumas coisas, mas apenas citando, né, aquilo que a Constituição diz. Pode passar, por favor, Daniel. Então, aqui um critério constitucional para a votação. É um dos critérios que a Constituição apresenta. Alguém pode ler, por favor? Quem que pode ajudar? Só poderão votar e ser votados nas assembleias da igreja local os membros em plena comunhão, cujos nomes estiverem no hall organizado pelo conselho, observado que estabelece o artigo 13 e seus parágrafos. Então, irmãos, membros em plena comunhão, que estão com o nome no hall organizado pelo conselho. Pode continuar, Franklin, um pouquinho, porque nós temos alguns que vão seguir essa mesma dinâmica, tá bom? Pode passar, Daniel. Critérios para votação constitucional. Aí o artigo 13 que foi citado. Somente os membros comungantes gozam de todos os privilégios e direitos da igreja. Só poderão ser votados os maiores de 18 anos aos civilmente capazes. E os civilmente capazes. Para alguém exercer cargo eletivo na igreja, e indispensável o decurso de 6 meses após a sua recepção. Para o presbiterato ou diaconato, o prazo é de 1 ano, salvo casos excepcionais, a juízo do conselho, quando se tratar de oficiais vindos de outras igrejas presbiterianas. Ok, obrigado. Irmãos, então, membros da igreja que são comungantes, que fizeram a sua pública profissão de fé, foram recebidos como membros da igreja, podem votar e participar da assembleia. Votar e os homens serem votados. Precisa de ter mais de 18 anos, ser maiores de 18 anos e civilmente capazes, isto é, responsáveis pelos seus atos, né? Uma pessoa civilmente capaz, ela tem direitos e deveres. Se necessário for, ela pode ser detida, ser presa, porque ela responde pelos seus atos. Para ser votado, precisa ser maior de 18 anos e ser civilmente capazes. É uma pessoa a quem será confiada uma grande responsabilidade. Ela precisa ser alguém que possa responder por si mesma. Correto, gente? Precisa, para o oficialato, ter pelo menos 1 ano como membro da igreja, para ser presbítero ou diácono, exceto casos excepcionais a juízo do conselho, quando se tratar de oficial vindo de outra igreja presbiteriana. É o que aconteceu para ilustrar com o presbítero Reginaldo. Ele veio de uma outra igreja presbiteriana,
ele já era presbítero nessa igreja, então ele foi votado antes de ter 1 ano como membro da igreja aqui. E foi eleito presbítero, né? Então, e graças a Deus tem sido um presbítero abençoado, que tem somado muito no nosso meio. Ok com relação a esses pontos, irmãos? Aí nós vamos vamos olhar a lista dos irmãos da igreja, daqueles que são membros, e vamos considerar os que são maiores de 18 anos, que são civilmente capazes, aqueles que já são membros há mais de 1 ano da igreja, e vamos fazer então esse filtro, né? E vamos apresentar os elegíveis para a igreja. Vamos considerar também as questões bíblicas, as questões locais, além das constitucionais. Ok? Alguma pergunta? Sim? Sim, eu vou passar a lista de nomes com antecedência. Não. É o seguinte, nós vamos eleger 3 presbíteros e 5 diáconos, né? Nós vamos, na hora de votar nos presbíteros, nós vamos votar em 3 nomes, de uma vez. E aí serão os 3 mais votados. Então, cada membro da igreja vai votar em 3 presbíteros. Vai colocar 3 nomes, de 3 homens, que cada membro vai considerará apto para o presbiterato. E na hora de votar para diáconos, a igreja votará em 5 nomes, vai escrever 5 nomes ali, de homens que a igreja considerará aptos para o diaconato. Ok? Mas nós vamos apresentar com antecedência a lista. Pode continuar, Daniel, por favor. Então, aqui um pequeno artigo: o exercício do presbiterato e do diaconato limita-se ao período de 5 anos, que poderá ser renovado. O exercício do ofício é limitado a um período específico. Então, 5 anos foi o tempo estabelecido, a pessoa foi eleita para este prazo, finalizou o prazo, ok, uma outra eleição. A ordenação é vitalícia. Dá para os irmãos entenderem essa distinção? A ordenação é vitalícia, uma pessoa é ordenada uma vez só. O exercício do ofício é limitado. A pessoa exerce o ofício por um tempo limitado para o qual foi votada. Ok, gente? Então é por isso que agora nós vamos votar novamente, no caso, e vamos votar em outros também. Se os irmãos que estão com os mandatos sendo em vencimento forem mais uma vez reconduzidos ao cargo, a igreja é que vai mostrar isso, né? Que eles devem ser reconduzidos. E outros, quem sabe que ainda não foram, mas que serão conduzidos ao cargo, para isso serão ordenados. Quem já foi ordenado não precisa ser ordenado novamente. Correto? Presbítero Leonardo. Pastor, só aproveitando o questionamento que a irmã Yúria fez, eu gostaria depois que passasse para a igreja os mandatos dos diáconos que estão vencendo, porque no início da abertura dos slides só citou os presbíteros, mas nós temos também diáconos com mandato vencendo. Ah, sim. Eu creio que eu falei, não falei? Falou? Falei, Léo. Porque eu não vi escrito, não, eu não prestei atenção. É o diácono Antônio Santos, o Toninho, o Eduardo e o Rui. São esses 3, o Toninho, o Eduardo e o Rui. Por favor, pode passar, Daniel. Pastor, uma outra situação que o presbítero, ele representa a igreja na igreja local e nos concílios superiores. Não acontece com os diáconos. Sim. Os diáconos, o exercício dele é na igreja local. Sim. Okay? Eles não representam nos concílios superiores.
Então, o diácono é na igreja local apenas, né? Nós passamos o artigo ali que fala que o presbítero representa a igreja no concílio, no presbitério, sim, no Supremo Concílio, mas não fizemos essa comparação, né? O diácono é apenas da igreja local, o presbítero é da igreja nacional. Tá bom, gente? Vejam só então aqui, constitucionalmente existe esse artigo, o artigo 55 da IPB. Alguém poderia ler para a gente? A Patrícia vai ler. Critérios para votação constitucionais. O presbítero e o diácono devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. Então é isso, obrigado, Patrícia. Irmãos, esse ponto é muito importante neste artigo, são qualidades espirituais, mais do que morais, espirituais. O presbítero e o diácono precisa ser homem de Deus, alguém que tem compromisso com Deus, vida com Deus, relacionamento com Deus, e esse compromisso, esse relacionamento, esta vida, manifestados na igreja, porque entende, o presbítero, o diácono, como homem de Deus, vai entender que a igreja é onde ele serve ao Senhor. Devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres. Nós já falamos da pontualidade, né, da assiduidade, de serem pessoas assim que estão na igreja, que valorizam a igreja, que valorizam o serviço a Deus na igreja, assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, alguém que tenha bom testemunho dentro e fora da igreja, alguém que não seja conhecido por um nome ruim, alguém que não seja conhecido na sociedade, por exemplo, como um homem desonesto, um homem mentiroso, um homem preguiçoso. Entendam os irmãos que eu estou dizendo, né? Por alcunhas assim que são pejorativas, mas que seja alguém que tenha um bom nome, tanto dentro da igreja, a igreja respeite, e fora da igreja também. A vizinhança, a sociedade reconheça como um homem correto, honesto, um bom cidadão. Sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar, tem que ter discrição. O líder, ele lida com situações de terceiros, precisa haver discrição, para que situações sejam guardadas, para que situações sejam mantidas dentro dos âmbitos que precisam, nos quais elas precisam ser mantidas, exemplos de santidade de vida. Como nós já falamos no início da escola dominical, pessoas que são ilustração dos ensinos bíblicos. Os oficiais devem ser assim. Oficiais precisam, eu costumo dizer isso, irmãos, que oficiais constroem sobre fundamento já erigido. Então, se não é um membro da igreja que cumpre todos os deveres de membro, não serve para ser oficial. Os irmãos compreendem? Quando um homem é aceito como membro da igreja, ele faz votos. E aqueles votos feitos devem estar sendo cumpridos pelo homem, para que ele vote de novo. Porque quando um oficial vota, assume votos, ele vai votar algo além do que ele já votou. Ele vai se comprometer além do que ele já se comprometeu no primeiro momento. Então ele precisa estar cumprindo os votos que ele disse que cumpriria quando ele foi recebido como membro da igreja. Então isso tudo vai ser olhado também. Aquilo que o conselho pode olhar, pode enxergar, o conselho vai considerar ao apresentar a lista daqueles que serão elegíveis. Se a pessoa tem cumprido os votos já assumidos, quando recebidos
se a pessoa tem cumprido os votos quando recebida como membro da igreja. Correto, gente? Vamos adiantar, nós já estamos avançando aí para o fim. Então, irmãos, os critérios bíblicos serão estudados na próxima semana, tá bom? Aqui nós estamos vendo os constitucionais, os bíblicos serão adiante. Pode prosseguir. Aqui um critério local que existe na nossa igreja para que seja apresentado como elegível é o discipulado. Isso foi estabelecido há bastante tempo, a necessidade do discipulado para ser apresentado como candidato. Isso para que haja, irmãos, uma linha de pensamento que seja coerente. Alguém que seja, que se enquadre dentro de uma forma de pensamento que a igreja tem caminhado, que a igreja tem trabalhado. Correto? Nós já explicamos com mais vagar neste ponto em outras assembleias passadas. Pode prosseguir, Daniel, por favor. Passos para a ordenação. Irmãos, são 3 os passos aqui para que um homem se torne um oficial da igreja. Existe a eleição, existe o exame diante do conselho e então a ordenação. Vamos observar aqui, eu vou ler aqui rapidamente para a gente avançar. Eleição interna. Vocação para o ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo mediante o testemunho interno de uma boa consciência. Então Deus chama. E a pessoa que está sendo chamada, ela sente um despertamento. Correto, gente? Ninguém, entendam isso, por favor, ninguém deve pensar assim, eu vou testar, eu vou ver se dá certo. Não, se não está sendo chamado, é melhor declinar o nome. Se não sente que tem de Deus um chamado para exercer o ofício, é melhor dizer, não, eu não me considero chamado. Tá bom, irmãos? Porque precisa de um chamado de Deus. Vocação para ofício na igreja é a chamada de Deus pelo Espírito Santo, mediante o testemunho interno de uma boa consciência. A pessoa, ela entende, olha, eu creio que Deus tem me capacitado com recursos, eu creio que Deus tem me capacitado com vocação, eu creio que Deus me tem capacitado com habilidades para exercer esse ofício, para exercer o presbiterato, para exercer o diaconato. Eu creio. E se a igreja votar, a igreja vai reconhecer que aquilo que Deus tem feito em mim, a minha leitura é uma leitura correta da situação. Então, eleição interna. É o primeiro ponto, a eleição interna. Certo, gente? Essa questão do chamado interno, é bem entendido pelos irmãos? Dá para entender bem? Ok. Depois, pode passar, Daniel. Aí tem a eleição externa. Aquilo que Deus faz no coração de um homem e Deus manifesta através da igreja. E a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio. Irmãos, eu peço licença, para dar aqui um exemplo pessoal. Quando eu era jovem, estava na igreja ainda como diácono, vocês sabiam que eu sou diácono? Eu fui ordenado diácono com 18 anos, eu fui eleito diácono da igreja, Então, assim, eu era bem, pela graça de Deus, bem atuante na igreja. Algumas pessoas, e comecei a sentir no coração, e eu não falava para ninguém, tá bom, irmãos? Porque no início eu tive uma resistência razoável, mas eu comecei a sentir assim no coração que Deus estava me chamando para ser pastor. Só que eu guardava aquilo comigo, e levava susto, quando às vezes chegava perto de mim,
Interessante que eram pessoas muito consagradas. Eu lembro de uma senhora muito idosa, consagrada na igreja, uma jovem que era muito consagrada. Essa senhora chegou para mim e falou: Isaías, você vai ser pastor. Eu olhei para ela assim e falei: mas por que a senhora está falando isso, né? Por que a senhora está falando isso? Não, eu tenho percebido isso. Aí depois, numa outra situação, chega essa jovem: Isaías, Deus está chamando para ser pastor. E eu mais um susto, né? Irmãos, essa parte aqui de baixo, a aprovação do povo de Deus por intermédio de um concílio. É claro que para chegar daquele reconhecimento ali de irmãs, de irmãos, pessoalmente, até o reconhecimento do concílio, foi uma caminhada. Só que eu já comecei a perceber muito claramente, e depois, estudando a Constituição, já no preparo para ser pastor, eu percebi essa dinâmica. Deus chama dentro e chama fora. Ele chama internamente e comprova externamente. A igreja reconhece. Certo, irmãos? A igreja reconhece um chamado. E por isso que é importante a igreja se preparar, a igreja orar, a igreja estar sensível. E começar a olhar os homens da igreja com esses olhos, para ver sinais de vocação. Pode prosseguir, por favor, Daniel. Exame. Então tem o primeiro passo, que é a eleição interna, a eleição externa. Agora, exame. Só poderá ser ordenado e instalado quem? Depois de instruído, e depois, é claro, de eleito, né, está pressupondo a eleição, aceitar a doutrina, o governo e a disciplina da IPB, devendo a igreja prometer tributar-lhe honra e obediência no Senhor, segundo a palavra de Deus e esta Constituição. Irmãos, a pessoa foi eleita então pela igreja. Ok, é um homem de Deus vocacionado. Isso é importante, muito importante. Mas de repente a pessoa chega diante do conselho, o conselho vai examinar. E a pessoa diz o seguinte: olha, eu acho que esse batismo da igreja presbiteriana, de apenas jogar água na cabeça, eu não aceito não. Mas pera, então não é presbiteriano. Não pode ser oficial da igreja presbiteriana. Vocês entendem? A pessoa precisa entender a doutrina e aceitar a doutrina da igreja. Não, eu compreendo e eu entendo que é a bíblica, eu entendo que a igreja, que é uma doutrina que reflete o ensinamento bíblico. Eu fui eleito, né? A pessoa foi eleita, apresenta-se diante do conselho, e ali o conselho vai arguir, a pessoa diz: olha, eu acho o seguinte, que Deus não é soberano não. Vai a Cristo quem quer. Eu sou mais arminiano. Olha, não é presbiteriano. Então não deve ser eleito oficial da igreja presbiteriana. Correto, gente? A coerência. A gente vai fazer mal para a pessoa e para a igreja. A pessoa que é oficial da igreja precisa aceitar a doutrina da igreja. Eu reconheço a doutrina da igreja como bíblica. Eu confio em Deus, eu aceito a soberania de Deus, eu aceito a doutrina conforme pregada pelos reformadores. Especialmente, né, dentro da linha calvinista, porque a igreja presbiteriana do Brasil segue a linha reformada calvinista. Deus é soberano, eleição, tudo isso é importante e necessário, teologia do pacto, teologia da aliança, batismo infantil, tudo isso é muito importante. E a liderança da igreja precisa entender isso, liderança masculina, como nós falamos, tudo isso é importante. Então o eleito será examinado pelo conselho. Ele pode até ser vocacionado, mas se não for presbiteriano, quem sabe vocacionado para ser líder na igreja assembleia, ou na igreja batista. Correto, gente? Às vezes está na presbiteriana, mas precisa estar em outro lugar. Eu estou falando isso por coerência.
pode ser um homem de Deus, vocacionado, mas se não for presbiteriano, não deve ser líder da igreja presbiteriana. Aceitar doutrina, governo, disciplina, a igreja vai prometer tributar honra e obediência, segundo a palavra do Senhor e a Constituição, porque ele vai ser um líder que vai conduzir a igreja de acordo com aquilo que a igreja é. Correto, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Prossigamos então, por favor. Sim, Alexandre. É mais na parte da eleição interna. Esses indicados pelo conselho, os elegíveis, eles vão ser consultados antes, se tem essa vontade de ser, ou a lista será divulgada já com os elegíveis e depois eles podem declinar caso não sintam? Sim, obrigado, Alexandre, é uma boa pergunta. Eu tenho pensado, e vou passar esta orientação para o conselho, né, ou essa sugestão ao conselho, de a gente, tendo a lista dos elegíveis, fazer uma consulta prévia. Até para, vamos dizer, adiantar o processo, porque às vezes chega aqui, e às vezes já aconteceu, às vezes a pessoa na hora da eleição, o nome está ali, eu quero declinar meu nome e tal, aí atrasa tudo, né, fica ruim. Então, a gente tendo a lista, a gente consultar e dizer, olha, a gente consultou, você é uma pessoa elegível, você entende da parte de Deus que tem esse chamado, que pode se apresentar como um possível líder da igreja, ok? Vamos lá então, pode prosseguir, Daniel. Então, a ordenação pública, para quem ainda não foi ordenado, a ordenação seguindo, irmãos, a instrução apostólica, por imposição de mãos. E é interessante que nós seguimos, irmãos, um elo, é mais um elo na corrente apostólica, desde Atos, quando os presbíteros, os diáconos eram empossados por ordenação, por imposição de mãos, primeiro dos apóstolos, depois dos ordenados pelos apóstolos, e vai passando adiante. Hoje, os oficiais são empossados, são ordenados por imposição das mãos dos presbíteros. Eu fui ordenado por presbíteros. Eu tive o privilégio de, na minha ordenação, ter o meu avô, né, Carlos? O Votim, um homem de Deus, era presbítero, ele estava lá na minha ordenação, me ordenando, pastor. Homens de Deus, não sei se o presbítero estava no dia, o presbítero Adalmo estava na minha ordenação, o presbítero Adalmo. Eu sei que tinha presbítero aqui de Ouro Branco, depois eu vou observar lá na minha foto direitinho. Estava, cara? Bom. Bom, mas então, o senhor me ordenou e nem está lembrando nessa hora. Mas, irmãos, o fato é o seguinte, é que ordenados ordenam outros. Ordenação pública, eleito alguém que aceite o cargo, e não havendo objeção do conselho, então tem a eleição interna, a eleição externa, o exame diante do conselho, agora a ordenação. Designará o conselho, o lugar, dia e hora da ordenação e instalação que serão realizadas perante a igreja. Então, foi eleito. Foi chamado por Deus, confirmado pela igreja, examinado pelo conselho, agora vai marcar a ordenação. E essa ordenação será realizada em culto público diante da igreja, e os presbíteros eleitos, os presbíteros já ordenados vão tomar lugar nessa ordenação e vão ordenar aqueles que ainda não foram ordenados. Correto, irmãos? E essa ordenação deve acontecer, permitindo Deus, final de fevereiro ou início de março do ano que vem, porque é quando o mandato iniciará, né? A gente tem a data de 5 de março, que é a data de organização da igreja. Os mandatos vencerão e os mandatos iniciarão ou reiniciarão, né? Daniel, pode continuar?
Aqui, irmãos, é um caso que a gente já comentou, né? Na igreja nós temos o caso do presbítero Adalmo, aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Então, a emerência é uma honraria, mas a pessoa, para continuar exercendo, né, integralmente o seu ofício, ela precisa ser reeleita. Os presbíteros eméritos, no caso de não serem reeleitos, poderão assistir às reuniões do conselho sem direito a voto. Um presbítero emérito, então, pode assistir, mas ele não tem direito a voto. Pode prosseguir, Daniel. Aguardando a Assembleia. Aqui é o último slide, irmãos. Confiando na condução de Deus, orando por sua bênção e orando por sua bênção. Abra sua Bíblia, por favor, para a gente encerrar. Em Atos, capítulo 1, vamos passar rapidamente por esses versículos. Observei bem a explicação no presbítero emérito, se estiver em disponibilidade, né? Não tem direito a voto. Não. Mas ele pode ser emérito e ser reeleito, aí continua Isso. com direito a voto. Isso. É isso? Ele pode até participar da reunião do conselho, mas sem direito a voto. Ele é emérito, mas não está exercendo. Não está exercendo só o em ofício. Disponibilidade. O presbítero William, por favor, Rogério. Quanto a essa preparação, o chamado interno acontece, como o senhor bem disse, vai passar pelo conselho. É necessário que aqueles que têm esse chamado interno, essa intenção, e são elegíveis, se preparem não só para a eleição, né, para a Assembleia, mas se prepare também para essa conversa que terá com o conselho, como o senhor disse aí, conhecendo os símbolos de fé da igreja, se preparando para responder sobre os símbolos de fé, sobre a constituição da igreja, porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa é eleita e não está preparada para expressar ali o conhecimento que um oficial da IPB deve ter sobre a própria igreja, sobre a Constituição e seus símbolos de fé. Então, aqueles que manifestam devem já de antemão, já deveriam, né, conhecer um pouco mais da IPB, conhecer um pouco mais os símbolos de fé, mas devem se preparar também para isso, para que possam conversar e responder as perguntas do conselho quando indagados sobre os símbolos de fé e a Constituição. Ok, muito bom, presbítero William. Irmãos, dentro do aplicativo da IPB, né, que pode ser baixado aí na internet, nós temos a Constituição de Fé e os símbolos de fé. Eu posso também pegar esse material e disponibilizá-lo no grupo de WhatsApp da igreja, para que homens que já tenham sentido um despertamento da parte de Deus possam observar, ler. Ali tem a Confissão de Fé de Westminster, o breve catecismo, o catecismo maior, que são símbolos de fé da igreja, o manual presbiteriano, né, com a constituição da igreja, os princípios de liturgia e o código de disciplina. Então, a gente pode disponibilizar esse material, sim, e os irmãos podem ter acesso também. É material de domínio público, né, dentro do site da IPB também tem este material, bem de fácil acesso. Se quiser adquirir pela Casa Editora Presbiteriana ou Editora Cultura Cristã, pode adquirir também, mas tem em e-mail digital, fácil de conseguir. Tá bom, gente? E é importante, sim, que se dê uma lida, uma olhada. Não são materiais longos, né, densos, volumosos. Dá para olhar, para ler, para conhecer com certa facilidade. E conte conosco, né, com pastores da igreja, os presbíteros. Se você que é homem, quiser algum esclarecimento, precisar de algum esclarecimento, quiser conversar, nós estamos à disposição. Ok? Então vamos lá. Primeiro texto, Atos 1, 21 a 26, é basicamente a leitura. Atos 1, 21 a 26. Vamos fazer de forma responsiva essa leitura.
É necessário, pois, que dos homens, isso aqui ressaltamos na semana passada, né? Que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, então propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. Para preencher a vaga neste ministério apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Amém. Rapidamente, irmãos, o versículo 24, no final, o texto diz, na verdade, o versículo 24, né, a oração deles. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Então, a nossa oração, que como igreja, que nós oremos, Senhor, o Senhor que conhece o coração, revela-nos, que o Senhor traga à luz, traga à tona, traga à nossa mente aqueles que o Senhor tem escolhido. E no versículo 26 do texto diz que eles lançaram sorte. A última ocorrência de lançamento de sorte nas Escrituras, porque no capítulo 2 o Espírito Santo veio. Agora o povo de Deus tem em si o Espírito Santo, não precisa mais lançar sorte. Correto, gente? Até esse momento aqui, havia consulta através do Urim, do Tumim, através da liderança, onde eles buscavam ali, lançavam sorte, como estabelecido no Antigo Testamento, mas a partir do capítulo 2, com a vinda do Espírito Santo, nós não vemos mais lançamento de sorte. Nós vemos eleição, conforme vamos ler na sequência, no capítulo 14. Mas vamos para o capítulo 13, rapidamente. Capítulo 13, versículos 1 a 3. Vamos ler também de forma responsiva. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, percebam aqui já então a instrumentalidade do Espírito Santo, e servindo eles ao Senhor e jejuando, buscando a Deus em oração, em jejum, oração associada ao jejum, para que houvesse sensibilidade espiritual, para que houvesse direcionamento da parte de Deus. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, aquele que conhece os corações dos homens, separai-me agora, e citou por nome, Barnabé e Saulo. A orientação espiritual é o que nós precisamos buscar, orientação espiritual para que Deus nos oriente aqueles nos quais nós deveremos votar, aqueles que deverão ser parte da liderança da igreja. E por fim, passo uma página, capítulo 14, versículo 23. Nós vamos que o Espírito Santo já estava atuando na igreja, de uma forma interna, na vida da igreja, na pessoa de cada membro da igreja, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, aguardando a assembleia, confiando na condução de Deus, orando por sua bênção. Amém, irmãos? Alguma pergunta a mais, alguma dúvida? Eu convido os irmãos, então, a se colocarem de pé. E vamos encerrar com uma palavra de oração. Convido ao presbítero William que ore, encerrando a nossa escola bíblica nesta manhã.
Obrigado, porque se faz tão necessário prepararmos para eleger oficiais, pessoas que serão responsáveis pela regência, pela disciplina, pelo auxílio na condução do governo da igreja. Tudo isso foi instituído pelo Senhor. Obrigado, Senhor, por esse tempo de preparação que estamos tendo. Que a sua vontade se cumpra através da eleição, através de todo esse processo. Que a tua igreja seja instruída e com princípios bíblicos eleja aqueles que o Senhor já tem chamado. Obrigado por esta oportunidade de nos encontrarmos em tua casa, neste dia tão especial, no dia do Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe esse dia e que possamos à noite regressar e estarmos juntos para cultuar o Senhor, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Amém. Podem se assentar, irmãos. Deus os abençoe, concedendo a sua graça durante este dia.